Peraí, Telares, oitavo ano. Deixa eu só pegar aqui o livro rapidinho. Rayane Flor, tudo bem? Aham, sim, oi, bom dia. Bom dia, como estamos? Eu tô com raiva do Luiz Fernando, eu quero esganar ele. Por quê? Meu Deus. Porque, olha, peraí, ele não consegue coisar o link na plataforma, beleza. Ah, Aí ele vai me pedir, aí eu vou lá e dou o link. Por quê? Aí chegou sua aula, não tem? ah. Aí ele, me dá o link, pirra. Eu censurei aqui o outro, aí eu, quê? Tá. Aí eu vontade de esganar ele, entendeu? Ó, roteiro de prova colocado na plataforma. Nós teremos dois conteúdos a serem trabalhados, mas são conteúdos que são relativamente. Não é complicado, não é complexo, é um pouquinho extenso. Principalmente quando a gente fala em relação aos conectivos, aos artifícios que eu tenho para fazer coesão e coerência. Então, em relação a isso, a gente acaba que tendo que ver algumas classes gramaticais para trabalhar em função disso. O que é que eu digo a vocês? As questões que tem no livro, para que vocês respondam sobre trabalhar essa metodologia de conexão, de coerência, vocês vão ver que eu tenho conjunções, preposições, que eu vou usar locuções adverbiais, os advérbios. E especificamente, a gente abriu uma parte de Minha professora mais advérbios. preferida. Bom dia, Luiz Fernando. A professora está Tô bem, e você, meu amor? bem, tô bem, tia. Ontem eu recebi uma mensagem da professora de reforço francês Exatamente. me pedindo o Conteúdo. isso, me pedindo o conteúdo da prova. Eu enviei já à noite, porque eu estava ocupada, né? Não tinha terminado de fazer ainda. Inclusive, eu terminei de elaborar a prova de vocês ontem. Então, em relação a esse material, a esse conteúdo que a gente vai estudar, nessa aula de hoje a gente vai rever e eu quero que vocês tirem as dúvidas em relação. Peraí, só um minutinho. Mas você acha que ela vai corrigir minha errado? Pode comparar o nome na minha casa. Pronto. Bora aqui, ó. Aqui tem ler sobre advérbios e locuções adverbiais na página 66 e 67. E deixa eu abrir bem aqui o nosso outro slide, porque o nosso trabalho é coerência e coesão. Confere. E outro tá aqui. Não. É esse slide mesmo. Pronto. Então, aqui, ó. Continuam vendo na página de vocês? Peguem o livro Telares na página 66 e 67. Lá onde está falando sobre advérbios e locuções adverbiais. Luiz Eduardo. Ó. Os elementos de coesão, percebam que a gente vai ter várias formas para se trabalhar. Lembrando que, como a Rayane colocou, bem no início das nossas aulas sobre coerência e coesão, coesão é o uso dos conectivos, de todos os métodos que eu tenho. Alguém que está... É o Luiz Fernando. Luiz Fernando, desliga o teu áudio. Tá bom, tia. Pronto. São todos os artifícios que eu vou usar, os conectivos, para ligar períodos, frases, parágrafos. Daí, depois do uso desses conectivos, é que eu vou ter o entendimento do texto, que aí eu vou para a coerência. Tudo bem? É essa a diferença que eu tenho entre coesão e coerência. Quando eu vou trabalhar esses usos de conectivos, aí eu vou ter que lembrar de várias classes gramaticais que a gente já trabalhou, porque a gente vai utilizá-las para usar como conectivos. Lá na página 63, que é onde realmente começa o nosso conteúdo, e lá eu coloquei também algumas páginas da Gramática 360 que também fala sobre o assunto.
E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Se a gente não conseguir ver todas as atividades que tem no livro, porque a gente só tem uma aula por semana, e isso complica bastante, falem comigo no meu WhatsApp que eu posso responder vocês, tá certo? Para tirar dúvidas e sugestões, alguma coisa desse tipo, vocês podem falar comigo. A Maíla entrou? Entrou. Tudo bem, Maíla? Entrei, tia. Como é Oi. que você tá, Flor? Tô bem, você? Graças a Deus, tudo tranquilo, né? Caminhando Amém. para ficar tranquilo. Então, aqui, ó, elementos de coesão. Olha aqui embaixo na página 65. Página 65, lá já chegando no rodapé. As palavras trabalhadas na atividade 1 são elementos de coesão. Isso, a gente estava fazendo essa resposta do quadrinho da Mônica, e aí a gente foi usando essas palavras. Conjunções, que servem para ligar orações. Pronomes, nesse caso aqui eu tenho os demonstrativos, fazem referências a termos do texto. Para, que é o para, são preposições e ligam palavras. Depois e assim são os advérbios. A gente vai trabalhar com isso e é um esquema que a gente usa o tempo inteiro sem nem perceber. Muito menos sem ter a noção de que classe gramatical eu estou falando. Só que eu uso o tempo inteiro. O que é que eu digo a vocês e que eu vou sempre falando desde o início das nossas aulas? Mais importante do que entender a gramática, as regras gramaticais, é vocês usarem a leitura. Porque a leitura faz com que vocês guardem essas informações. Principalmente porque eu tenho a relação de contexto. O que é que isso quer dizer? O que é que eu estou falando em relação ao contexto? O que é o contexto para vocês? O assunto? O todo, o assunto. Pensem o seguinte: as palavras ele está colocando aqui, né? Por exemplo, uma palavra pertence a uma classe gramatical. Conjunto de frases ou palavras. Oi, Luiz Eduardo. Conjunto de palavras ou frases. Na verdade, não é o texto. Isso é o conceito de texto. Texto, conjunto de palavras e frases. O contexto é o entendimento que você tem sobre o todo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai trabalhar as classes gramaticais, a gente percebe que as palavras elas têm mais ou menos uma classe gramatical definida, né? Aí a gente trabalha com os conceitos dessas classes gramaticais. O que é um substantivo? Minha gente, é que essa pessoa está sorrindo. O que é o substantivo? Ó, que nomeia coisas e O negócio que acompanha o adjetivo. É o quê? Eita. Bora lá. ó, que nomeia objetos e pessoas. Se alguém se lembrar do terceiro ano aí, Olha, vocês precisam lembrar, porque vocês vão revendo essas classes gramaticais o tempo inteiro, só que aprofundando o conhecimento. São palavras que nomeiam objetos. Seres em geral. É. Pronto. Exatamente isso. Mas a gente fala isso e, de repente, eles mudam de classe dependendo do contexto. Por exemplo, a palavra não. Pertence a que classe gramatical? Vocês lembram? Substantivo. Não. Ele pode Advérbio? advérbio de negação. diversidade. Nossa, eu lembrei. Advérbio de negação. Porque o ano passado eu estudei muito isso aí. Eu não sei como não entrar na cabeça. Olha, Era um não baixinho. o advérbio, o não é um advérbio de negação. Mas ele pode ser um substantivo, dependendo do contexto que ele vai estar inserido. Se eu digo assim, ó, não deixo você ir. O não deixo, vou colocar aqui a frasezinha. Vou tirar aqui o livro da minha frente. Não deixo
você ir. Aqui eu tenho um advérbio de negação. O não aqui é um advérbio de negação. Marcar ele aqui. Mas se eu digo assim, ó. Rayane caiu. Mas se eu digo assim, o não é importante em algumas situações. Aqui, ó. O mesmo não. A que classe gramatical ele pertence nesse momento? Ele continua sendo um advérbio de negação ou ele mudou de classe? É Eu acho que ele substantivo. mudou de classe agora, Ele é por o- causa que está acompanhado de artigo. Perfeito. Ele é o que agora? Substantivo? Hã? Não ouvi. Um substantivo? Substantivo. Então, o que determina essa classe gramatical, o que determina esse contexto, esse sentido, essa coerência que a gente está trabalhando, é justamente como ele está sendo usado. Porque eu posso ter um advérbio que em outra circunstância vai ser um substantivo. Eu posso ter um verbo que em uma outra situação também pode ser o substantivo. Então, eles vão mudando de classe gramatical dependendo do contexto. E o contexto é o todo. É o entendimento que se tem do todo. E eu só tenho esse contexto para ser entendido se eu tiver a coerência, certo? E essa coerência, eu vou conseguir essa coerência a partir do uso dos conectivos. E os conectivos envolvem várias classes gramaticais. Aqui, a gente vai trabalhar... Fala, meu Deus. A gente vai trabalhar também com os advérbios e as locuções adverbiais, certo? Só um pouquinho mais para frente, e a gente vai desenvolver essas classes gramaticais de novo, porque eu sei que ela sempre fica alguns hiatos no meio desse aprendizado. Aí, o que a gente não deve esquecer? Ó, as classes gramaticais mais utilizadas e que vocês não podem esquecer de forma alguma. Substantivo, artigo, verbo eu não vou nem mencionar. Pronome, porque vocês usam o tempo inteiro. Quando a gente fala de preposições, conjunções, a gente ainda peca um pouquinho nas funções dela, porque a gente fala pouco sobre elas. Mas essas outras, quando eu pergunto para vocês, substantivo, verbo, artigo, é usual, é o tempo inteiro vocês estão trabalhando com isso, certo? Aí agora a gente vai propriamente para a página 66, onde tem advérbios e locuções adverbiais, e a gente viu aqui nos nossos slides, tá aqui, ó, o que é, os quadros de cada uma delas, certo? Lembrados? Aí aqui, página 68, que é a atividade, coesão e coerência. E a gente vai direitinho para essas atividades, da página 68 e da página 69. Atividades de coesão e coerência nos textos. Aqui a gente já começou a resposta. Deixa eu ver onde foi que a gente parou. Ah, a gente terminou de fazer isso daqui, né? Então, é lá no 360 mesmo, no livro 2. Lá na página 415, da página 418. A 418. Considere este anúncio publicitário. Na prova de vocês também tem um anúncio publicitário, só que esse aqui é do BNDES, ele é da Infraero. Uma coisa, uma questão que tem lá, ela fala sobre conhecimento de mundo. Atenção para mim agora. Pesquisem, leiam, não precisa ser uma pesquisa extensa, não. Quem é Santos Dumont e quem é Tom Jobim, certo? Anotem aí do lado, para vocês pesquisarem, para vocês só saberem quem é as pessoas, porque vai envolver a resolução da questão. Quem é Santos Dumont, quem foi Santos Dumont e quem foi Tom Jobim? Quem foi? Quem? Quem foi? Vou colocar aqui um... Quebra?
Quem É o foi? teclado, é? Ele já está aí pesquisando. Não, eu estou botando aqui só para salvar e coisar logo tudo. Só que Aqui, quando ó. for pesquisar, de uma vez. Quem foi Santos Dumont Santos. e Tom Jobim? Caralho, quem foi que deu o nome pra esse mundo, meu Deus do céu? Eu acho que vocês já sabem quem é Santos Dumont, não é possível. Eu acho que eu sei quem é, não? Diga, Eu Rayane. Do avião. É, do avião, Rayane. Do avião, do relógio. Eu Muito me lembro que bem, ele Rayane. apareceu pra dar tipo patatá. Não, ele apareceu em outro desenho. Eu esqueci. Ah, eu tô em Jerry. Tô em Jerry. Não E me Tom lembro Jobim, desse... alguém já ouviu falar? Não, não. Quem? O quê? Ah, esse daí não. Esse daí... Nenhum dos dois? Só Não, eu o já ouvi Santos falar do Dumont. Santos. Tá, Agora do Tom. pronto. Pois vocês vão dar uma olhadinha rapidamente. Não precisa ser nada que vocês... Ah, uma pesquisa bibliográfica dele, não. É só vocês pesquisarem quem é, para na hora de resolver a questão não ficar lá penando. Então, vamos lá. Considere este anúncio publicitário. Aí eu tenho o cartão BNDES financia inovação para as micro, pequenas e médias empresas pensarem grande. A respeito de algumas palavras que compõem a parte superior desse texto, responda aos itens a seguir. Em cartão, o sufixo ão. O que é o sufixo? Pensando no processo de formação das palavras, o que é o sufixo? Que vem antes? É prefixo. Ah, Ah, depois. prefixo. Depois, é aquele que vem Sufixo é o que depois. vem depois. Aí ele está perguntando aqui, ó. Em cartão, o sufixo ão exprime. Cadê, meu Deus? Exprime efetivamente aumento do tamanho do substantivo? Sim ou não? Não. Na palavra cartão. Sim ou Eu não? creio que não. Não. Realmente não. Embora apresente o sufixo aumentativo, eu vou deixar para falar sobre isso na formação de palavras mesmo, porque eu vou acabar metendo outro assunto no meio, aí vai atrapalhar. Mas eu vou falar isso daqui porque está na questão. Embora apresente o sufixo aumentativo, ão, não significa carta grande, porque eu tenho carta. Se eu colocar o sufixo ão em carta, que é a palavra primitiva, eu tenho uma flexão em relação ao aumentativo. Mas nesse caso, carta seria carta grande. E cartão é diferente disso, certo? Trata-se de uma palavra cujo sentido de aumento se perdeu e que, no caso, nomeia um pequeno retângulo, que é o cartão, de plástico com tarja magnética, usualmente empregado para pagamento por via eletrônica. Basicamente, a sua resposta está correta, Rayane. O sufixo ão, nessa palavra, não determina o seu aumentativo. Olhem para mim em relação à formação de palavras. Outra coisa que é muito perguntada também, algumas questões, é sobre a desinência de número. O que é a desinência de número? Desinência de número. Olha, já fez, né? Quando a gente trabalha em relação a número, não é numeral, é número. O que é que eu estou falando? Como é a pergunta, professora? Quando eu estou falando, aqui ele está falando sobre o sufixo, né? O sufixo, o aumentativozinho lá, que ele fala que pode determinar o aumentativo. Se eu falo de desinência de número, exemplo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ctrl Z, vou abrir um outro bichinho aqui.
Eu tenho a palavra casa. E eu tenho a palavra lá. Aí ele está dizendo que eu tenho desinência em relação ao aumentativo, que é o an. E se eu disser que o desinência, essa desinênciazinha aqui, ó, o S, é desinência de número, tá correto nas duas palavras? Não, Por quê? porque lápis, mesmo com um S, ele passa a ser, como é? Sem ser no plural. E casas não, casas já dá a ideia de plural. Pronto, perfeito. As desinências fazem flexões de palavras já existentes, tá? Quando ele falar de desinência e derivação na formação de palavras, nesse caso aqui, esse S em casas é desinência de número, determina o plural. Mas na palavra lápis, isso não ocorre. Tudo bem? Luiz Eduardo, atento. Luiz Fernando. Oi. Rian, tudo bem? Letra B. É correto afirmar que nesse contexto a palavra micro, é um prefixo que funciona como adjetivo? Sim ou não? O cartão BNDES financia inovação para as micro, pequenas e médias empresas pensarem grande. A palavra micro, nesse sentido, ela pertence à classe gramatical adjetivo ou não? Eu creio que sim. Por quê? Porque ele vai. Micro já diz assim, já dá uma ideia que. Peraí. Eu esqueço as palavras que eu ia dizer, mas já dá a ideia que vai ser pequeno, que o coisa. Eu não sei falar, Ideia professora. de empresa pequena. Muito bem, Rayane. Isso aí. Pessoa, não tem um livro, não tem um livro não ainda, né? Não, mas você me mandou as fotos dessa página. Ah, pronto. Certo? Então, aqui, ó. Sim, micro é um prefixo que significa pequeno, curto, pequena empresa. No caso, ele se associa a empresas, caracterizando o substantivo, né? Empresa, micro, empresa, pequena. É esse o entendimento que ele tem. E diferenciando esse tipo de empresa das pequenas. Microempresas é uma empresa menor ainda que a pequena empresa. Então, está correto, é um adjetivo mesmo, tá? Na letra C, explique por que as palavras pequenas e médias apresentam S no plural, mas a palavra grande não. Você está Então, com pessoas, eu já cansei aqui de dizer assim, passo para outras pessoas agora. Ô, Ryan. Rian, você está com Não, o aí, livro? bora lá. Rian, você está com o livro? Ou você está me ouvindo? Maírla. Oi. Na letra Eu vinha C. travado, né? Na letra C, qual é a resposta? Tá travando, destravando toda hora. A minha? Não, o Rian. Ah. Você tá com o livro, Maírla? Tô sim. Letra C. Eu tô, mas eu não sei qual é a questão. Letra C, primeira questão, na página 415 do 360, livro 2. Ó, se possível, liguem as câmeras para eu ver aqui vocês rapidinho. Ai, tia, tava lendo, o microfone tava desligado, desculpa. Ó, essa semana não, semana passada, eu recebi algumas orientações da coordenação sobre elaboração de provas. O que é ruim nessas orientações? Porque a gente está sempre tentando fazer as coisas baseadas no que a gente acompanha aqui, a gente coloca como sala de aula, que continua sendo sala de aula.
virtualmente, eu aqui, vocês aí, mas é entendimento de sala, né? De aulas online. Aí eu tenho aqueles que participam, né? Que questionam, que tiram dúvidas, e eu tenho aqueles que eu não sei qual o nível que se encontra. Por quê? Não falam, às vezes participa, às vezes não. Eu vou aqui o tempo todo questionando e não tenho um retorno. Então, como é que eu vou poder ajudá-los mais do que dar aula, né? Em relação à metodologia, se eu não sei da participação de vocês? E isso me deixa bastante angustiada, porque até onde eu sei, quem não tem o livro? Fernando e Rayane. E Rayane. Somente, né? Então, assim, eu quero mais o empenho de vocês para que eu possa fazer mais e vocês aprendam mais. Mas tudo é no nível, assim, do que eu vejo que a sala pode me oferecer. Aí, assim, liguem as câmeras, fiquem atentos às explicações, porque tudo isso, se não servir para agora, serve para depois. E sempre tem retomada desses conteúdos. É por isso que falam assim, ó, substantivo, quem lembra aí o terceiro ano? Vocês vão ver substantivos até o ensino médio. Não adianta, até você fazer prova de concurso, o que você resolver fazer na área dos seus estudos, você vai lembrar do substantivo, você vai precisar lembrar. Vocês começam a ver esses assuntos desde realmente lá do primeiro ano, né? Da primeira sériezinha lá do Fundamental 1, e vocês vão continuar vendo esses assuntos de forma mais aprofundada, mas eles vão estar sempre presentes na vida de vocês, certo? Na letra C, Bianca caiu. Tipo, eu não tô falando e nem ligando na câmera porque eu tava vendo, como é que se diz, tomando um café agora. Olha, minha gente, aí a eu fico pessoa... enorme comendo, aí eu não fico bonita, aí eu desliguei a Olha a pessoa tomando café agora. câmera. Primeiro, vamos lá. Na letra C. Letra C, lá na página 415, é a primeira questão do livro 2. aqui. Explique. Luiz Fernando todo de farda. Explique por que as palavras pequenas e médias apresentam-se no plural, mas a palavra grande não. Por quê? Dan. Então, Porque, tipo, grande já explica não precisa de plural, porque ela já inclui todas as empresas, e médias e pequenas não inclui, aí ela precisa de um plural? Concordam? peraí que travou, tá? Como é que vai Travou. concordar? A minha resposta estava toda aleatória. Concordam com o que a Maíra disse? Eu concordo. Ó, Nossa, Eu não. diga aí seu ponto de vista, Rayane. Desculpa, eu primeiramente não, aqui, não, eu achei engraçado. É Diga aí que, seu tipo ponto de assim, vista, Rayane. eu acho, né? Vamos colocar tudo assim, entre parênteses, eu acho, né? Mas é assim, porque aqui no Correio está dizendo assim, para as micro, pequenas e média empresas. Então, esses daí se relacionam a empresas. E grandes se relacionam a pensar. Eu acho. Ó, tá correto o seu raciocínio. Eu tenho o substantivo empresa, que está no plural. Vamos voltar lá para a concordância, tá? Eu tenho a palavra empresas que está no plural. Portanto, os adjetivos que vão se relacionar a empresas também devem estar no plural, que aparece em pequenas e médias empresas. Então, se eu tenho uma qualificação do substantivo, né, uma caracterização do substantivo, que está no plural, eu também vou flexionar ele e colocar no plural. Por isso que pequenas e grandes e médias empresas estão no plural. Já o grande, ele faz referência ao verbo pensar. Pensar grande. Então, eu não preciso flexionar. Certo? Essa é a resposta.
Pequenas e médias estão no plural porque, sendo adjetivos caracterizadores do substantivo empresas, concordam no plural com o número desse substantivo. Se empresas está no plural, o adjetivo também flexiona no plural. Grande associa-se ao verbo pensarem, pensar, funcionando, portanto, como um advérbio. Aqui eu não tenho um adjetivo, eu tenho advérbio. Detalhe: advérbio são palavras invariáveis. Eu tenho, mais uma vez, e a atenção de vocês agora é importante. Vou até abrir aqui para ver todo mundo ao mesmo tempo. Do Luiz Fernando eu estou vendo só do pescoço para baixo, a cabeça dele eu não estou vendo. Aqui, mais uma vez, a gente faz aquela retomada de dizer assim, ó, as palavras pertencem a classes gramaticais, mas dependendo do contexto, elas vão mudar. Porque a gente está falando que grande é um advérbio, né? Coloca ele como se, aliás, um adjetivo. Mas aqui, dentro desse contexto, o grande vai funcionar em relação ao verbo. Lembram, a gente viu na aula passada o que é um advérbio. Retomem aí e me digam o conceito de um advérbio. Lembrem-se e me digam. Aquilo que Advérbio. expressa as conjunções, preposições, pronomes e... Não, tá errado. Indica tempo e modo. Circunstâncias dos acontecimentos, indicando tempo, modo, afirmação, negação. Ele trabalha em função de um outro advérbio, de um adjetivo ou de um verbo, certo? Então, a classe gramatical, ela vai mudar de acordo com esse contexto. E é isso que ele está dizendo aqui. Grande seria adjetivo, mas em função de um verbo, ele torna-se um advérbio. E ele não varia em relação ao número, singular ou plural, porque o advérbio, ele é invariável. Certo? Certo. Beleza? Beleza. Letra D. Se o verbo pensarem fosse substituído por se tornarem, haveria alteração de classe gramatical, classes de palavras, e de flexão da palavra grande? Se o verbo pensarem fosse substituído por se tornarem, haveria alteração de classe e de flexão da palavra grande? Sim ou não? Sim. Sim, por que, Rian? Se tornarem grandes. Exatamente. Se tornarem grandes. Porque, tipo, se tornarem, vem como se fosse atrás, se tornarem. Não é só pensarem. Aí, nesse caso, grandes iriam para grandes, no plural. Pronto. Aí ele vai deixar de ser um advérbio para ser um adjetivo. E o adjetivo ele vai flexionar de acordo com o substantivo. Certo? Perfeita a sua colocação, Rian. Todos entenderam? Sim? Uhum. Sim, Maírla. Esse Eu percebi também, assim, depois da minha resposta, mas sim. Ó, ele diz assim, ó, o trecho ficaria assim, ó. Tira a palavra pensarem e coloca se tornarem. Tira ela e coloca. O cartão BNDES, olha para o anúncio. O cartão BNDES financia a inovação para as micro, pequenas e médias empresas pensarem grande. Aqui ele está falando em trocar o pensar em se tornar. O cartão BNDES financia a inovação para as micro, pequenas, médias empresas se tornarem. Aí eu vou trazer ela como adjetivo, eu vou expandir a empresa. Então, o grandes, ele vai flexionar. Ele vai se tornar um adjetivo. Tá certo? Certo. Beleza. Na segunda questão, lê este trecho do romance Vidas Secas.
de Graciliano Ramos. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente, outra coisa. Essas palavras, terminadas em mente, em sua grande maioria, são advérbios. Procurem observar essas palavras, porque vocês vão precisar pegar essas palavras que são advérbios e transformar em locuções adverbiais. E vocês vão tirar de locuções adverbiais e transformar em advérbios. Entendidos? Se eu digo, Entendido. infelizmente, parcialmente, isso são advérbios. Aí vocês vão procurar palavras que sejam locuções com valor de advérbio para fazer substituições. Tanto um de locução para advérbio, quanto de advérbio para locução. Tá bom? Beleza. Ordinariamente, andavam um pouco, mas como haviam descansado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Na leitura da passagem, a viagem progredira bem 3 léguas, pode-se fazer uma pausa em 2 diferentes momentos, de forma a obter sentidos diferentes. A. Reescreva a passagem 2 vezes, indicando com uma barra as 2 possíveis localizações da pausa. E aí, como foi que você fez, Maíla? Quais são as possibilidades que eu tenho de pausa dentro desse trecho? Tem alguma coisa? Pode perguntar logo Tá travando, Maíla. de tudo esse assunto. Não entendi nada, tá travando tudo. O Luiz Fernando também tá travando. Luiz Fernando, tu tá aí? Você tá travando pra mim. Luiz Fernando? Rayane? Oi. Luiz Eduardo, cadê ele? Sua voz. Eu acho que dele caiu. Ó, as 2 possibilidades. Rayane, você faz isso muito bem. Você respondeu? Tá bugado demais esse negócio. Tá todo bugado. É a internet de Meu vocês. Deus. Pronto, tia, tô aqui. Pronto. Quais são as possibilidades? Primeiro, a viagem progredira bem, 3 léguas. Ou a viagem progredira bem 3 léguas. Na primeira, explique a diferença de sentido entre essas 2 possibilidades de leitura. Na primeira, que ele diz assim, a viagem progredira bem 3 léguas. Ei, professora. Ou, A Maíla, a internet dela caiu de novo. fala, se ela pedir para entrar, eu aceito aqui novamente. Tá bom. Obrigada. Entende-se que a viagem progrediu 3 léguas e que essa... Mas a aula já tá quase acabando. Mas aí se ela pedir para entrar, ó, tá realmente quase acabando. 1 minutinho. Então, atenção de vocês. Nosso conteúdo, coerência, coesão e coerência. Locuções adverbiais. Locuções adverbiais bem pontual e advérbios, mas a gente vai ter que lembrar de outras estratégias do uso do conectivo para responder a prova. Não tá nada do outro mundo, nada que vocês não consigam fazer. Professora, você fala isso em toda a prova. Só os elementos de coesão que vocês precisam lembrar. Ah, se eu faço uma adição de informação, se eu faço uma restrição de informação, se é uma oposição, isso vocês já sabem. Eu não coloquei especificando, isso aqui é uma conjunção, isso aqui é uma preposição, porque a gente não viu isso, tá certo? Mas vocês sabem da ideia de adição, de contradição, de alternância, de oposição, de afirmação, de negação.